Hoje eu vou demonstrar para você sobre gravação de bateria. Nós vamos ver quais as dicas, quais as técnicas corretas de microfonação de cada peça, cada instrumento, para a gente gravar uma bateria com um som grande, de estúdio, aquele som enorme mesmo, muito grande. Nós vamos quebrar alguns tabus com relação à gravação de bateria, ou seja, a afinação das peles da bateria, posicionamento dos microfones, a audição do posicionamento dos microfones, que é o que eu acho mais importante, saber ouvir, saber buscar o som para fazer aquela bateria gigantesca. Né, Kruger? Por aí, velho. Quando você for afinar uma peça da bateria, seja a caixa ou o tom, independente se você gosta de uma afinação mais alta ou mais baixa, eu não quero interferir na sua afinação. Porém, tem uma dica muito legal para gravação que funciona demais, que é o seguinte: é importante conferir se todos os parafusos estão com a mesma tensão e dando um som igual em cada parafuso da pele. E isso vai deixar o instrumento ressonar mais e vai te dar uma qualidade de gravação melhor, mesmo que no primeiro momento você ache que o instrumento está ressonando demais. Por exemplo, no caso do tom, vamos conferir se o tom está afinado em relação aos parafusos. Com um detalhe, você sempre busca fechar a estrela, tá? É lógico que para ter um resultado melhor, você pode conferir no tensiômetro próprio para a bateria. Porém, dá para ver ali que a afinação está muito boa, que a pele está toda afinada com a mesma tensão. Isso é a dica número 1. A dica número 2 é que quando você for comparar os sons do bumbo, o surdo e o tom, por exemplo, ele tem que fazer aquela música tradicional mexicana La Cucaracha, porque aí tá dando para ver que tá com uma afinação bem diferenciada, porque o que a gente quer? A gente quer um instrumento diferente do outro para ele ficar bem claro na gravação. Vai lá, Kruger, com você. É isso aqui, ó. No caso, só fazendo um complemento, na verdade, seja lá, né, qual for o tamanho da sua bateria, a cada conjunto de 3 tambores, né? No caso aqui é mais simples, que temos um bumbo, um tom, um tambor e um tom. Então fica mais fácil para demonstrar isso aqui, ó. Você acha que o karate... O que é isso? Aí você confere a afinação. O microfone do tom, normalmente, a gente vai trabalhar num eixo aqui, apontando para o centro e para o aro, porém mantendo uma distância aqui de pelo menos uns 2 centímetros entre o microfone e o aro. Isso é fácil de perceber pela audição. Quando você colocar muito perto do aro, vai vir uma frequência de ressonância muito maior. E talvez você queira sair um pouco dessa frequência de ressonância. Quando a gente apontar para o centro, vai pegar mais o ataque da baqueta. E quando a gente for descendo aqui mais para perto da pele, além da gente pegar mais o som da pele, menos o ataque, mais o corpo do tom, pegaremos também o efeito proximidade, ou proximity effect em inglês, que é mais chique, mais bacana, mas é a mesma coisa. Então a gente apontando ele aqui, a gente vai perceber um meio termo entre essas duas posições, que vai ser o som que você quer do tom. Por favor, baterista, tom. Aqui foi o ponto que, para o meu gosto, está melhor. Está um meio termo entre o som do ataque e o som do corpo do instrumento.
que como a gente vai chegando mais perto e vai dando mais grave, ele dá essa sensação de maior, grande, bigger is better. E uma dica para os bateristas: quando vocês forem, aqui no caso gravação, mas seja gravação, não busque sempre atingir o centro da peça, que é onde você tem uma resposta melhor. E acaba ficando melhor para a gente gravar também, porque a gente consegue usar essa referência do centro como lugar com mais ataque, com mais corpo, e achar o meio termo. É isso aí, galera. Na gravação da caixa, o que eu vou mostrar para vocês, a dica é a seguinte. Em vez de apontarmos o microfone em direção à pele da caixa, igual a gente fez com um tom, que daria esse som aqui. Toca a bateria, por favor, Krug. Tá vendo que tá dando um pouco do som, mas da pele e do corpo da caixa. A não ser que você queira isso realmente, ou para gravação de aro, a dica que eu vou dar é o seguinte: você pode ajustar esse ângulo do microfone para ele ficar mais paralelo com a pele. Ele continua apontado para o centro, porém a hora que ele for tocar, a gente vai andar com o microfone para frente e para trás para achar o ponto ideal. E isso tira um pouco dessa ressonância desse corpo, que inclusive a gente acaba abafando a pele, usando abafadores para não utilizar esse tipo de frequência. Então vamos ver se com o movimento do microfone a gente consegue minimizar a frequência. Vamos lá, Krug. Você vê que eu trouxe o microfone para fora do limite da caixa. E aí, chegando ele para fora e apontando mais para o centro, foi aonde eu consegui um som melhor, com um crack melhor, sem muito da ressonância do proximity effect ou do grave por efeito proximidade da pele da caixa. Então, dessa maneira, a gente consegue um som da caixa já melhor, com um pouco mais do corpo da caixa e da esteira entrando também. Obviamente vai ter um pouquinho do chimbal, mas isso aí vai fazer parte do som da bateria, e dessa maneira a gente não tem que equalizar tanto o som da caixa para chegar no som ideal, ok? A microfonação do surdo ela é muito semelhante à do tom. O surdo ele tem uma questão um pouco diferente do tom, no sentido dele ser maior e mais ressonante de maneira geral. Então, o microfone, por exemplo, o mais comum não o mais comum, né, que é um microfone caro, mas o microfone mais utilizado para gravação de tons, geralmente é o 421 da Sennheiser. No caso do surdo, eu pessoalmente gosto de usar algum microfone diferente. A gente poderia usar o 421 da Sennheiser também, porém nesse caso aqui eu optei por usar um SM58 da Shure, que é um microfone um pouco menos abrangente. Ele fica mais fácil de controlar a ressonância do surdo, que é maior que a do tom. Vamos ver aqui, apontando para o lado da baqueta, gente sempre lembrando de usar os microfones em fase, ou seja, apontados mais ou menos pelo mesmo lado. Eu normalmente uso o baterista como referência para isso, mas vamos ver o som. Bate na bateria, no surdo.
Eu, pessoalmente, opto quase que sempre por uma microfonação bem próxima da pele, usando o grave do efeito proximidade, um pouco da ressonância, lembrando de deixar pelo menos uns 2 centímetros da borda, e eu acho o SM58 uma excelente escolha para gravar surdos, pessoalmente. Esse surdo está afinado, está sendo tocado, bem tocado no centro, então ele vai ficar com um som super legal na gravação. Ah, que do caralho. Agora nós vamos microfonar os pratos, o famoso over ou overhead, em inglês, que são os microfones que vêm de cima mirando nos pratos. Para isso eu vou demonstrar um pouco as técnicas de prato para vocês, até para a gente ter uma noção de da onde vêm esses sons e como eles são feitos. Por favor, Kruger, com você. Bom, o prato, a gente tem várias formas de atacá-lo. Ride, por exemplo, condução clássica, aqui no meio do corpo do prato. Às vezes você vai lá em cima no cone. Você vai, por exemplo, você quer o harmônico do prato. Você faz um ângulo de 90 graus com a baqueta na borda do prato. O som se aproxima de cima. Isso aí para efeito fica muito legal, você vem na música. Os cortes. Você tem um corte, um ângulo aproximado de 45 graus, um corte mais pesado. Um corte não tão pesado no meio. E cone também funciona, né? Para o que você quer fazer, geralmente em rock and roll, por exemplo, você ou no ponto mais fácil da música, depende do que você quer fazer, mas é basicamente isso, né? Então, corte com o bumbo ou com a caixa, ligando a caixa. Quando você faz o corte com a caixa, a sonoridade dos dois dá a impressão do corte sair mais alto. É a soma dos dois sons. Quando você pega isso no contexto geral da música, você percebe isso melhor, né? Mas é basicamente isso. O que você quer fazer? O que você quer? Qual efeito você quer na sua música? Basicamente isso. E essas foram as dicas de bateria do Kruger. Agora eu vou mostrar para vocês as dicas para a gente gravar os overs ou os pratos da bateria, que consistem geralmente, o que é mais básico são os pratos de corte, o prato de condução e o chimbal, ou hi-hat em inglês. Então a gente tende a priorizar ali, no caso, o prato de corte ou condução do lado direito do bateria, ou o over do lado direito, e o chimbal, né? E obviamente ele vai pegar também o prato de corte do lado esquerdo, do ponto de vista do baterista, que é o over da esquerda, ou o over L, que seria o over left. Então left, right, está um pouquinho trocado aqui, mas a gente vai falar disso mais pra frente na questão do ponto de vista. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos apontar o over da esquerda para o meio do chimbal, nem para o coco do chimbal e nem para a beirada, porque a beirada, o coco tem um som mais de sino, como a gente viu aqui na demonstração, e a beirada, quando ele fecha o chimbal, ela bate, ela sai um pouco de ar. Então a gente não quer nem o ar, negócio frouxo, e nem o sino demais. A gente quer o meio do chimbal, aonde vem escrito a marca do prato, aonde é bacana ali para microfonar. Então, eu cheguei esse microfone, você pode demonstrar, por favor, que está mais ou menos na reta, Kruger? Isso, põe outra baqueta para ver onde ela chega. Aí, isso um bom baterista consegue apontar as baquetas para o chimbal. Então a gente consegue ver que isso apontado para o chimbal está bem apontado para o meio mesmo, ali é a questão.
E já do outro lado, a gente vai estar apontado para o prato. Então, aqui no caso, eu quis apontar ele para o meio da condução, que seria aqui mais ou menos na faixa onde tem a marca escrita, né? A faixa central do prato, que vai pegar tanto o som da beirada, tanto o som dos harmônicos, quanto o som do coco do prato aqui, ok? Então, toca o chimbal, por favor, batera. Isso. Tá pegando o som fundamental do chimbal. O som do chimbal, ali no meio, a gente pega o som do chimbal como todo, tá bem apontado para ele. Então nós vamos pegar o som do prato, faça a condução, por favor. Então aqui você vê que um microfone está virado para o prato, centro do prato de condução, que é o mais baixo, e o outro está virado para o centro do chimbal, que é o mais alto. Não é isso, cara. Tocou umas 3, 4 vezes, pode parar, sacou? Aí vou explicar aqui. Então, esse microfone, ou over do lado direito, ou over right, ele está apontado para o meio do prato de condução, que é o mais baixo, e o outro está apontado para o meio do chimbal, que é o prato mais baixo do lado de lá também, tá? Esses pratos aqui, eles vão pegar do mesmo jeito, inclusive porque eles estão mais perto do microfone. Tão perto que o próximo passo que eu vou fazer é subir a altura. Já está mirado, meio do chimbal, meio do prato de condução. Escutamos aqui, tiramos o melhor som, podemos sim tentar ouvir em outras posições, tentar achar outros sons. Nesse caso aqui, o que funciona para mim é no meio do chimbal e no meio do prato de condução. Então ele estando nessa posição, eu vou pegar com cuidado e elevar os overs. Opa! Deu ruim. Vamos de novo. No caso aqui, os cabos estavam presos aqui. Vou tirar isso aqui. Pode filmando aí, que às vezes isso aí também faz parte, sei lá. Se o cabo ficar preso, solte isso. Se o cabo estiver preso no pé, não perca a paciência, nem xingue a mãe deles. Relaxa. Então, voltando aqui, eu vou para aquele mesmo posicionamento, meio do chimbal, meio do prato. Eu vou subir o máximo que der aqui do pedestal, isso, e deixar ele numa distância maior que eu conseguir, porém, estando apontado para o chimbal e o prato. Você pode fazer um ritmo pra gente, por favor? É isso aí. Então, o posicionamento dos overs é esse. Bem no alto e apontado para o meio do chimbal e o meio do prato ali, se esse for realmente o lugar que você conseguir ouvir o som melhor com os microfones. Nesse caso aqui, é esse lugar aqui. Show de bola, muito legal. É isso aí, Kruger. Para o bumbo, a gente vai usar um microfone específico de bumbo. Nesse caso é o Audix D6, que é um modelo específico para bumbo. Ele é de ação dura, ou seja, é um microfone para até 140 dB, que aguenta uma porrada muito forte. Então, assim, ele tem que estar com alguma coisa batendo forte mesmo, para ele entrar um som. E ele tem uma característica que ele já é equalizado para bumbo, no caso. Então, o que eu vou fazer? Como ele é cardioide, a gente aprendeu que o cardioide ele capta em formato de coração para frente e rejeita o som atrás, principalmente 45 graus para trás, ok? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou inclinando ele 45 graus para o centro da bateria, em direção aonde bate o bater do pedal do bumbo, o batedor do pedal do bumbo,
E essa parte aqui, 45 graus, eu estou inclinando ela em direção à caixa, para a gente tentar melhorar a relação sinal-ruído, captando mais o som do bumbo e rejeitando o som da caixa. Ou seja, na gravação do bumbo, nós vamos priorizar o som do bumbo com o grave da resposta do efeito proximidade e eliminar o máximo que a gente conseguir, através da inclinação aqui, o som da caixa, para ficar um som do bumbo bem legal. Então nós vamos colocar ele bem lá próximo do bumbo, onde está o batedor, ok? É isso aí. Agora ele vai tocar o bumbo e a gente vai ver aqui se a gente consegue um proximity bem legal. Toca, por favor, o bumbo, Kruger. Aí, valeu. Outro tipo de microfonação para o bumbo é você usar, por exemplo, aqui a gente está usando um Shure Beta 52, tá? O Shure Beta 52 ele tem característica de ser hipercardioide, ou seja, ele pega o som das outras coisas também, ele tem um pouco de ataque um pouquinho mais agudo, e ele tem também a questão de não ter o mesmo efeito proximidade que o microfone cardioide, ou unidirecional, ok? Então, esse tipo de microfone ele é mais adequado para a gente usar do lado de fora do bumbo. E aí nós vamos ver aqui qual que é a diferença do som dele muito para fora, muito para dentro, ou no lugar certo, que é mais ou menos no meio ali do corte da pele do bumbo, onde ele pode entrar. Toca o bumbo, por favor, Kruger. Aí é o lugar legal para ele ficar, então eu prefiro escolher esse som. Então agora eu tenho dois microfones no bumbo, um fazendo um efeito proximidade muito lá de perto e outro fazendo aqui esse lugar perto da abertura da pele, de saída, onde sai o ar do bumbo, aí tem muito som. Outra microfonação que eu gosto do bumbo e que é possível também, principalmente quando não se tem esse corte na pele de resposta do bumbo, é você usar um microfone mais sensível, no caso um microfone condensador, do lado de fora do bumbo. E aí o que você pode fazer com ele? No caso você pode microfonar ele no centro, bem próximo da pele, e ver se o som tá legal. E eu também gosto de abaixar ele um pouquinho. E no caso do Neumann, que eu estou usando o Neumann TLM-103 nesse caso aqui, ele é um pouco mais agudo. O Neumann é um microfone equalizado no agudo, com muito ar. Um microfone específico para voz. Então, acusticamente, eu proponho mirar ele um pouquinho para baixo. Assim, ele pega menos o som dos outros instrumentos da bateria, principalmente os pratos, e mais o bumbo. Vamos tocar o bumbo para ver. Vai lá. Isso aí, essa é uma terceira microfonação do bumbo.